Olá, bom dia. Espero que você tenha tido uma ótima semana e que a gente possa ter mais um ótimo momento aqui para estudar juntos a palavra de Deus, junto no livro de Filipenses. E hoje eu quero compartilhar com você um texto muito especial. Eu acho que o texto mais alto do livro de Filipenses, particularmente o texto que eu mais gosto. E eu quero compartilhar com vocês esse texto sob essa ótica, a alegria de poder correr na contramão do mundo. E eu já vou explicar um pouco sobre essa ideia de contramão do mundo, por que a gente deve ficar feliz em ter essa possibilidade de correr na contramão, o quanto que isso é libertador para a gente. Mas antes, então, eu quero ler o texto com você. O texto lá no capítulo 2 de Filipenses. Agora a gente vai ler desde o versículo 1 até o versículo 18, tá bom? Então vamos lá. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o preço que provém da fé de vocês, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, eu quero ler um pouco esse texto e pensar um pouco nele com você, pensar sobre cada detalhe desse texto. Esse texto é um texto fantástico, é um dos meus textos preferidos da Bíblia. E eu quero caminhar por essa argumentação de Paulo, o que Paulo está querendo dizer e o que ele está pedindo aqui para a igreja, para os filipenses e para nós também. Né? E como que essa argumentação se desenrola. E é lógico, a gente poderia gastar muito tempo nesse texto aqui, você vai ver eu falar isso várias vezes hoje, mas eu quero olhar alguns pontos muito interessantes do texto e algumas coisas que você vai amar poder estudar também. Tá? Então vamos começar aqui, logo no versículo 1, a gente vai ver aqui que Paulo coloca uma motivação. Então ele começa assim dizendo, se por estarmos em Cristo, ok? Esse se de Paulo, para começar, ele não é uma condição, não é uma possibilidade que Paulo está considerando aqui. Se
acontecer isso ou acontecer isso. Não é uma dúvida de Paulo, mas na verdade é uma certeza, é uma forma de Paulo argumentar. Ele está dizendo assim: já que nós estamos em Cristo, nós temos isso. Então a argumentação de Paulo é o seguinte: já que estamos em Cristo, nós temos, ele vai falar algumas coisas, alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, essa é a motivação de Paulo do que ele vai pedir aqui para a igreja em Filipos. Ele vai dizer assim: já que nós estamos em Cristo, nós temos motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, afeição e compaixão. Paulo está dizendo assim: não existe possibilidade de você não ter isso se você está em Cristo. O se aqui de Paulo é para fazer a igreja pensar, para fazer a gente pensar. Será que a gente tem isso em Cristo? Sim, nós temos isso em Cristo. E já que nós temos isso em Cristo, já que estar em Cristo não é uma coisa que acontece em vão, não é uma coisa que não muda a nossa vida, não é uma coisa que não motiva a nossa vida, não é uma coisa que não traz benefícios para nós. Sim, traz benefícios. Estar em Cristo nos dá motivação, estar em Cristo nos dá uma exortação de amor, estar em Cristo nos dá comunhão com o Espírito, estar em Cristo nos dá afeição e compaixão. É uma consequência natural de estar em Cristo. E já que nós estamos em Cristo, então já que nós temos tudo isso, aí Paulo ele pode pedir algo para a igreja. Não é uma coisa assim condicionada a quem tem ou quem não tem. Não, todos os cristãos em Cristo têm essas motivações para poder fazer o que Paulo está pedindo aqui. Então Paulo vai seguir falando assim: já que nós estamos em Cristo, então eu vou até mudar aqui a cor para a gente entender um pouco aqui. Então ele vai passar o pedido. O pedido dele é: completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Então tudo que Paulo for falar daqui para frente é com o objetivo de que a igreja complete a alegria dele. A alegria que ele já tem em Cristo, mas ele quer sentir mais alegria. Ele quer ter mais alegria agora, não alegria pelos benefícios que Cristo tem dado diretamente a ele, mas ele quer ver esses benefícios na igreja e ele quer sentir essa alegria pelo outro. Não só pelo que ele recebeu, mas pelo que a igreja também tem recebido em Cristo. Então, a partir daqui, até todo o texto que a gente leu, é um desejo de Paulo de ter essa alegria completa. E tanto é que a gente vai ver lá no final do texto, quando ele fala assim, olha aqui, no versículo 16, a partir daqui, tá? Assim no dia de Cristo me orgulharei de não ter corrido esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida, ou seja, mesmo que ele morra, tá? Sobre o serviço da fé que provém sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, ainda que ele morra, ele está alegre, ele se regozija com todos vocês. Então, assim, fazendo tudo isso que está no miolo desse texto, então é como se fosse um sanduíche esse texto, tá? Então você tem a alegria de Paulo no começo, a alegria de Paulo no final. Ele está dizendo assim: eu quero ser feliz, eu quero estar feliz se vocês fizerem isso, e fazendo isso eu vou estar feliz. Então ele coloca alegria nas duas pontas do texto aqui. E fazendo isso, então, ele vai se sentir feliz, ele vai estar alegre, vai se regozijar, vai celebrar isso junto com a igreja. E ele deseja também que
a igreja esteja alegre e também a igreja se regozije com ele. Porque isso é ser igreja, é se alegrar com o outro e o outro se alegrar com você e essa alegria ser uma alegria mútua. E é isso que Paulo deseja aqui. Ele deseja a felicidade. Agora, através do quê? O que Paulo está desejando aqui, afinal de contas, que vai deixar ele tão feliz? Então vamos agora entrar mais no recheio desse sanduíche do texto aqui, tá? Então eu vou colocar aqui de novo em outra cor aqui, para a gente separar as partes do texto, né? A gente está entrando aqui no recheio. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo assim, ó, tendo o mesmo modo de pensar. Mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Paulo está falando sobre a unidade da igreja aqui. Tá? Ele se alegra em ver a igreja unida. Agora, vamos pensar de uma forma mais prática aqui um pouco. A gente tem que correr no texto, infelizmente, porque tem muita coisa nesse texto aqui. Mas olha só, o que ele tá, como que essa unidade é construída? Então ele está dizendo assim, nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Aqui eu quero explicar a questão da contramão, tá? A questão da contramão, porque o mundo, ele corre numa direção, eu vou colocar aqui assim, ó, o mundo ele corre assim, ó, ele corre buscando isso é uma seta, tá, gente? Ele corre buscando se exaltar. Ele corre buscando se elevar um acima do outro. Um correndo atrás da sua própria ambição. Esse é o modus operandi do mundo. O mundo corre atrás do sucesso, da ambição, da exaltação, da supremacia, de você estar cada vez acima do sucesso. Essa é a corrida do mundo. E o que Paulo está dizendo aqui é, não, vocês não devem fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, para o seu interesse, para a sua exaltação, para que você se sobressaia. Então, não faça isso. Não corra nessa direção de querer se exaltar. Mas pelo contrário, ele vai propor um novo caminho, um caminho diferente. Ele vai dizer assim, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo, os outros superiores. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Paulo está propondo aqui é um caminho inverso. É que a gente busque se colocar abaixo do outro. Ao invés da gente querer se exaltar sobre as pessoas, que a gente tenha humildade de si. Humildade é você não querer se exaltar, mas na verdade você se colocar numa posição aonde os outros são superiores a você. Aonde você considera os outros superiores. Isso é a contramão. Enquanto todo mundo quer se colocar numa condição superior ao outro, o que a Bíblia ensina aqui através de Paulo é que nós devemos considerar o outro superior a nós. E isso vai fazer a gente feliz, eu já vou explicar por que isso, mas olha só que interessante, enquanto cada um cuida do seu interesse, a gente vive numa era do individualismo, não é? Por mais que nós estejamos extremamente conectados e mais conectados do que nunca, cada um cuida do seu interesse e o que esse texto fala, esse texto é disruptivo. Ele fala assim, cada um cuide não só dos seus interesses, mas do interesse dos outros. Considere o outro mais importante do que você. Isso é andar na contramão do conceito de como a nossa sociedade funciona hoje. E isso é uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer. Porque quando você anda na contramão, quando você para de correr atrás do sucesso e da autoexaltação, você deixa de correr a corrida que todos correm.
Você deixa de ser pressionado e subjugado por essa pressão pelo sucesso, a pressão pelos ganhos, a pressão pela exaltação, a pressão das próprias ambições e das expectativas, a pressão da corrida que todo mundo corre. Então Paulo aqui oferece para a gente a oportunidade da gente não ter que correr essa corrida, da gente não se preocupar se os outros são melhores do que a gente, porque na verdade o nosso objetivo é esse, é considerar os outros melhores do que a gente. Isso é tão libertador, que esse é o motivo da alegria de Paulo. Paulo deseja ver os irmãos de Filipos e nós libertos dessa opressão, dessa opressão pelo sucesso, pelo ganho, por ser o melhor, essa opressão pelo crescimento, pela exaltação. Mas ele ensina pra gente um caminho inverso, uma contramão da corrida que todos correm. E aqui eu vou pular um pouquinho assim para mostrar como que um pouco disso, um pouco mais de como Paulo discorre disso aqui no versículo 14. Vamos continuar aqui, eu falei que era um sanduíche, né? Ele fala assim, façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você nota que a ideia de Paulo é justamente essa. Quando a gente faz aquilo que ninguém espera que a gente faça, quando a gente corre na direção oposta da direção que todo mundo está correndo, quando a gente não deseja o sucesso que todo mundo deseja, então a gente se destaca no meio de uma geração corrompida. A gente se destaca brilhando como estrelas no universo. E era isso que Jesus desejava também, quando ele falou, vós sois a luz do mundo. Depois, vós sois o sal da terra. A ideia aqui é que, para que a luz seja luz, ela precisa ser diferente. Ela precisa se destacar no meio das trevas. Para que o sal salgue, ele precisa ser diferente daquilo que ele está salgando, porque senão ele vai ter o mesmo sabor do alimento, mas não, ele precisa salgar. Quando a gente corre a corrida diferente, quando a gente corre na direção oposta, a gente surpreende o mundo, porque a gente não deseja o que o mundo deseja. A nossa corrida é outra. A gente não busca o sucesso, a gente busca servir. A gente não tem ambições egoístas, mas a gente tem ambições humildes. Na verdade, a gente deseja a humildade. Não é à toa que Calvino falava que a maior marca do cristão é a humildade. Isso está no centro do cristianismo. É isso que faz a gente brilhar como uma estrela no universo, quando a gente faz essas coisas sem ficar reclamando, sem ficar discutindo. A gente não quer ganhar o argumento, a gente não quer ser melhor. Essa ideia aqui é sobre humildade, é sobre correr na direção para baixo, para que os outros sejam superiores a nós. Interessante isso, não é? Isso é muito interessante, isso é muito diferente do que a gente está acostumado. Mas agora a gente vai chegar na melhor parte. Agora a gente vai chegar aqui no centro do texto, na parte alta do texto aqui, na parte mais importante do texto. A questão é, de onde que vem tudo isso? E eu vou separar de onde vem essa humildade em duas partes, tá bom? A primeira está aqui no versículo 12 e 13. Porque para ele falar isso, façam tudo que ele pediu aqui, não é? Todas essas coisas sem queixa nem discussões. Na verdade, o que ele está falando é, assim, meus amados, não apenas, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência.
ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. Entende? Tudo isso que Paulo está pedindo aqui nada mais é do que colocar em prática a nossa salvação. Aquilo que Cristo fez por nós. Colocar em prática, colocar em ação. Em outras versões, exercitem a salvação de vocês. Ou seja, cresçam, sejam crentes melhores, sejam cristãos melhores. Ponham em prática tudo isso. Para de ser teórico e viva aquilo que Cristo fez por você. Agora, olha só, a gente está falando em ação. Ação. Então ele continua dizendo aqui, ó, por quê? Ponham em prática, por quê? Ou seja, esse porquê está relacionado ao que ele pediu aqui. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Eu amo esse texto. Eu amo essa sentença. Ela é tão fantástica. Ela é tão fantástica para mim. Eu queria que você decorasse esse texto. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. A gente poderia falar aqui, sério, assim a gente poderia ter umas 10 aulas só sobre esse versículo. É tão fantástico pensar no que ele está querendo dizer aqui, que Deus é quem efetua em nós o querer. É Deus quem age na nossa vontade, fazendo com que a gente deseje até mesmo Ele, até mesmo o querer por Ele, até mesmo o desejo por Ele é algo que Ele faz em nós. Isso é fantástico, isso é lindo. Mas não só o querer, mas também o realizar. E Paulo está dizendo aqui, Deus age no nível dos seus desejos para que você deseje fazer as coisas dele, deseje obedecer à sua vontade, deseje exercitar essa salvação. Mas Deus não só age no nível do seu desejo, mas Ele também age no nível da sua capacidade. E Ele que te capacita a realizar. É Deus o tempo todo agindo no que você deseja e no que você realiza. É Deus o tempo todo. Não é sobre eu. Não é sobre a minha capacidade, o quanto eu desejo, o quanto eu sou capaz, mas é sobre o que Deus efetua em nós. E como Ele efetua, não há dúvida de que Ele coloca o desejo no seu coração, de que Ele te dá a capacidade. E já que Ele te dá, então, põe em ação. Ponha em ação tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se por estarmos em Cristo, lembra, estamos em Cristo. Esse foi o princípio aqui de Paulo. Então, se nós estamos em Cristo, então Ele, Deus, tem efetuado em nós o querer e o realizar. Então, nós temos tudo o que nós precisamos para colocar em ação a salvação, para a gente praticar, para a gente viver. E viver é viver dessa forma humilde. Pôr em ação a nossa salvação é viver de forma humilde. É considerar os outros superior, é correr na contramão. Isso não é um privilégio de super cristãos. Não. Isso é algo que todos aqueles que estão em Cristo têm, tanto querer quanto realizar, vindo de Deus. Ah, mas eu não sou capaz. Não é Deus quem opera em nós o realizar. Ah, mas eu não consigo desejar. Não é Deus quem opera em nós o querer. Entende? Não é sobre minha capacidade. E isso é absolutamente fantástico. Porque Deus me dá tudo o que eu preciso para obedecer a palavra dele. E eu só tenho que colocar em prática. Eu só tenho que colocar em prática. Agora, sabe por que Deus me dá tudo o que eu preciso? E aqui é a parte mais linda do texto. Eu acho que esse é um texto, essa parte talvez seja uma das partes mais lindas da Bíblia. Esse texto a gente devia
gravar no nosso coração com todo carinho. O versículo 5 até o versículo 11. Por que eu deixei isso para o final? Porque, na verdade, tudo o que a gente falou é sobre ter a atitude de Cristo Jesus. Tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. É tudo sobre Cristo Jesus. É tudo sobre Ele. Ele é o padrão. Agora, olha só a lógica aqui de Paulo. Se nós estamos em Cristo, então se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Então as nossas atitudes devem ser as mesmas de Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, nós somos salvos em Cristo Jesus. E ter essa atitude de Cristo Jesus é pôr em ação a salvação. É Deus nos dando tanto querer quanto realizar. Sabe por quê? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Porque eu já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu posso ter a mesma atitude de Cristo Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Porque Jesus é o modelo. Jesus é o exemplo. E aqui está o modelo, aqui está o exemplo. Esse texto é tão lindo, ele resume o caminho da obra de Cristo Jesus, o caminho que ele fez por nós, por mim e por você. Ele fez esse caminho para me salvar. E esse caminho ele serve de exemplo, ele serve de desafio, ele serve de motivação para que eu trilhe esse caminho também. Mas não só um exemplo externo, mas se eu estou nele, então o caráter dele está em mim e eu posso agir como ele agiu. Não é só olhar para Jesus e imitar Jesus, mas é ter Jesus dentro de nós, moldando o nosso caráter e dirigindo a nossa vida. Agora, olha como que é o caráter de Jesus, qual foi o caminho que ele fez para te salvar, para me salvar. Isso é lindo, esse texto é lindo. Olha só, embora sendo Deus, ele não considerou ser a Deus como algo que deveria apegar-se. Então começa com um desapego do ponto alto que ele estava lá no céu, não é? Então vamos colocar aqui lá no céu. Ele não se apega ao céu. Ele não se apega ao seu trono. Ele não se apega a essa posição de exaltação. Mas olha só, mas aí tem algumas palavras aqui no texto, não é? Ele se esvaziou, ele veio a ser servo, ele tornou-se semelhante aos homens. E encontrado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O caminho de Jesus é um caminho de humilhação. Ele se humilha, ele vem até nós, ele desce até nós, ele assume a forma humana, ele vem como um servo, ele se esvazia, ele obedece àquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se sujeita a uma posição de submissão, a uma posição de obediência, a uma posição de servidão, até a morte e morte de cruz. Esse foi o caminho de Jesus. Agora, sabe por que esse caminho é o melhor caminho? Porque existe um caminho inverso no final. Porque depois de tudo isso, porque ele fez tudo isso, ok? Porque ele fez tudo isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus se dobre, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus fez esse caminho para que no final fizesse esse caminho. Para que no final ele fosse exaltado. E ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e toda língua um dia vai confessar que ele é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Ele se humilhou e ele foi exaltado. Ele foi na contramão de todo o conceito humano, mas ele recebeu uma exaltação que nenhuma sociedade humana poderia dar para ele. Ele recebeu uma exaltação divina. Então aqui Paulo ele coloca tudo isso em paralelo, dizendo assim: primeiro, você precisa ter a mesma atitude de Jesus, de se humilhar, porque Cristo Jesus está em você e existe motivação, existe motivos para isso, para que você trilhe o caminho de Jesus, para que você tenha a mesma atitude de Jesus. E você não vai ter, assim, nenhuma incapacidade de fazer isso, porque estando em Cristo, sendo salvo em Cristo Jesus, Deus opera em você o querer e o realizar, o desejo por trilhar esse caminho, quanto a capacidade de trilhar esse caminho. Acredite, Deus te capacita a trilhar esse caminho. E isso é simplesmente exercitar, executar a salvação de vocês. É isso. Agora, você precisa fazer isso. Isso é libertador. Isso já tem a recompensa por si mesmo de você tirar das costas esse peso da busca pelo sucesso. Mas isso é recompensador. Porque fazendo o que Jesus fez, você também vai trilhar o caminho que Jesus trilhou. Porque da mesma forma como Cristo foi exaltado, a Bíblia deixa promessas incríveis sobre isso. A Bíblia fala assim que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A Bíblia fala assim que nós devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus, humilhar, para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. O mesmo caminho de Jesus, humilhação, exaltação. A Bíblia fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Esse é o caminho do cristão. É o caminho da contramão da humanidade, da contramão do mundo, para receber uma exaltação que o mundo não é capaz de te dar. O prêmio, a recompensa é muito melhor quando nós seguimos o caminho de Cristo Jesus. Cristo é o centro de tudo. Ele é o modelo, Ele é a fonte, Ele é o desafio, Ele também é a esperança. É nele que você encontra o porquê, o como, o que fazer. É nele. Cristo é o centro de tudo o que a gente disse aqui. É em Cristo que eu encontro tudo isso. E é vivendo, é estando em Cristo e Ele em mim. E eu posso viver essa vida humilde, que considero os outros superiores a mim mesmo. É em Cristo Jesus. Eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi ela já há muitos anos, já citei algumas vezes, mas eu confesso que eu não encontrei o autor dela. E a frase diz assim, que na vida, às vezes, parece que os melhores corredores chegam por último. Mas o que poucos percebem é que eles estão correndo uma corrida diferente da maioria. Os melhores corredores chegam por último, mas o que a gente não percebe, o que a gente não consegue ver é que eles estão correndo uma corrida diferente da maioria. Eles não correm com a manada, eles correm outra corrida.
E é isso o que Paulo convida a gente aqui. Não corra a corrida da maioria. Não corra a mesma corrida do mundo. Corra uma corrida diferente. Corra no sentido contrário do sentido que o mundo corre. Corra no sentido de amar o próximo, de se humilhar, de considerar o outro superior, de não precisar ter a razão, não precisar vencer as disputas, não precisar se exaltar, não precisar ter mais sucesso, mais riqueza, mais popularidade, não precisar ser melhor do que ninguém. Corra uma corrida na contramão dessa corrida do mundo. E aí a gente vai encontrar um prêmio muito melhor do que o prêmio que o mundo pode oferecer. Mas isso não é uma coisa que a gente faz com a nosso argumento, com a nossa filosofia, com a nossa força de vontade. Isso é algo sobrenatural, que só pode fazer, que só é capacitado a realizar aquele que está em Cristo Jesus. Porque é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Gente, isso não é humano. Isso é divino. A humildade não é humana. A humildade é divina. É Deus quem te dá o desejo e a capacidade de ser verdadeiramente humilde. Que Deus nos abençoe, que nos dê a capacidade, que nos motive e nos capacite a realmente vivermos na contramão do nosso mundo. É isso que eu desejo para você. É isso que eu queria dividir nesse texto. Tem muitas outras coisas nesse texto. Então leia, releia, se delicie com esse texto, com esse banquete que eu falei que Paulo oferece para a gente na palavra de Deus. Se delicie com esse texto. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mais coisas nesse texto, tá bom? Que Deus te dê uma ótima semana e eu aguardo você para a próxima aula.